E aí, pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de resolução de problemas de LeetCode. E fiz um live stream há pouco desse problema que é difícil aqui. Só queria primeiro dar o crédito aqui para quem inspirou a solução, esse Bakerson aqui. Para a galera que estava aí no chat. E, óbvio, né? Na hora que a gente faz a stream, a gente faz uma solução, mas surge agora. Fiz aqui uma solução um pouco mais limpa para a gente acompanhar o raciocínio. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, dá aquela força para a gente continuar subindo conteúdo para o canal. O problema 2458 é a altura da árvore binária depois de queries de remoção. O que é o problema disso, pessoal? Ele dá uma árvore binária e ele quer saber o nível ou a profundidade da árvore depois da remoção de um determinado item. Então, por exemplo, aqui, né, imagina que você tem uma árvore só com um aqui, a altura dessa árvore seria zero. Se tivesse uma outra árvore com um e com 3, a altura seria 1. Se tivesse 1, 3, 2, a altura seria 2 e assim vai, né? Como se você contasse quantos níveis tem e não descontasse uma unidade. E aí, o que ele vai dar, pessoal, além da árvore, né, do root da árvore, aquela estruturazinha do LeetCode que a gente já conhece, ele dá esse objeto aqui, onde tem cada nó da árvore, né? Tem um valor, tem um nó à esquerda e um nó à direita. Ele vai dar um array de elementos que vão ser removidos. Ele está chamando aqui de queries, tá? Por exemplo, aqui, ó, queries. E a gente precisa retornar uma resposta. Também vai ser um array do mesmo tamanho desse queries, falando qual é a altura da árvore após a remoção de cada um desses itens, tá? Observações, né? Os nós sempre têm valores únicos, de 1 até n. Então, se tem n nós, tem 10 nós, vai ter um nó com 1, outro com 2, outro com 3, até chegar ao nó 10, né? E cada vez que você remove um nó, na hora que você vai remover o próximo, você meio que reseta a árvore, tá? Então a árvore não muda. Então vamos supor, imagina que ele manda aqui, vamos pegar esse exemplo, né? Ele deu essa árvore, aí está falando o seguinte, qual a altura depois de remover o nó 3, né? A altura aqui é 3, então tem aqui uma resposta 3. E depois de remover o nó 2, esse nó aqui 2, vai embora esse 2, esse 4 e esse 6. A altura passa a ser 2, a altura passa a ser 2. E depois de remover o nó 4, como é que fica? O 4 está aqui na folha, a altura continua 3, né? Porque tem esse 6 aqui também, que faz a altura ser 6. E por último, e quando remover o nó 8, que é esse cara daqui? Ora, a altura passa a ser 2, tá? É, a árvore pode ter até 10 a 5 nós, né? E as queries também são compatíveis com o número de nós. E aí ele dá um, dá um spoiler aqui, que eu não consegui pegar de cara, que ele nunca vai pedir para você remover a raiz da árvore, tá? Então, é meio que anti-pegadinha. Não vai dar número inválido e nem vai mandar remover a raiz da árvore. E aí, pessoal, como é que a gente aborda esse problema? É uma coisa interessante. Eu achei bem interessante, tá? Repara o seguinte, imagina que ele pede para remover o nó 8, tá? Então, vamos olhar aqui, vamos estudar como se comporta em relação aos, aos outros nós que estão no mesmo nível. Quando a gente remove o nó 8, a árvore vai passar a ter a maior profundidade a partir do nó 9. Tá? Não sei se esse exemplo é o melhor exemplo de todos, mas também vamos pegar aqui. Ó. Putz, pediu para tirar o nó 1. Tá? Qual vai ser a resposta do problema? Ora, você vai ter que olhar aqui entre nó 3, nó 7 e nó 2, qual dos nós que tem a maior profundidade. E o nó que tiver uma profundidade, ou a profundidade do nó vai ser a resposta do problema. Então aqui, esse cara está profundidade 0, 1, 2, 3. A resposta do problema vai ser 3 quando a gente pedir para tirar o nó 1. Vamos lá, vamos ver se isso aqui é válido. Retiramos o nó 2. Vamos ver todo mundo que está nesse nível aqui e que tem maior profundidade. Por um acaso aqui todo mundo tem profundidade 2 e a resposta do problema vai ser 2. Tá? Então, pessoal, basicamente é o seguinte, né? Quando ele pede para tirar um, um determinado nó, você tem que ver qual a maior profundidade entre os primos e irmãos daquele nó, ou todos os nós que estão no mesmo nível. Tá? Então, assim, a gente não precisa nem guardar a profundidade de todo mundo, só precisa guardar as duas maiores profundidades, porque na hora que ele mandar construir um determinado nó, ou ele é o primeiro lugar, e aí você vai ter que pegar a profundidade do segundo lugar, ou ele está do segundo lugar para lá, e você vai querer pegar a profundidade do primeiro lugar. Tá? Então,
quando a gente vê esses problemas assim, onde você vai repetir as operações num conjunto de dados que vai resetar, no caso dessa árvore aqui, a gente não muda a árvore, né? A gente faz uma remoção, vê a altura. Reseta a árvore, faz uma remoção, vê a altura. No geral, você está querendo transformar uma estrutura de dados que não vai ser muito eficiente para esse teu problema, em uma estrutura mais eficiente para o teu problema, mais mastigada para o teu problema, e depois é só tocar o pau na solução. Vou olhar aqui rapidinho o código, até para poder lembrar dos números das variáveis e fazer a explicação já batendo com o que vai ser o código, tá? Ô, caramba! Não, tá certinho, tá? Não, tá errado. Estava aqui com a janela do código velho aberta, tomei até um susto, deu até uma vontade de chorar aqui, achando que eu tinha perdido meu código bonitão, tá? Então, só olhando aqui, tem info, tem hire, beleza, vamos lá para a explicação. O que que a gente precisa guardar aqui, né? Vamos primeiro pensar o seguinte, a gente vai acabar fazendo uma busca em profundidade, tá? A gente quer guardar para cada nó qual é o nível dele e qual é a profundidade da, daquele, daquela, daquele ramo da árvore, né? Então, vamos lá. Vamos só fazer aqui sem fazer o algoritmo, né? Então, esse cara aqui está no nível 0, esses caras estão no nível 1, esses caras estão no nível 2, esses caras estão no nível 3. Ué, Rafael, por que você quer guardar o nível do nó? Na verdade, não é nem tanto guardar, né? Mas a maneira que eu tenho para identificar quem é primo e quem é irmão de um determinado nó é olhando os outros caras que estão no mesmo nível. Então, essa informação a gente não pode abrir mão para resolver o problema. E qual a outra informação que a gente falou que precisava que eu vou botar de vermelhinho? Qual é a profundidade a partir, qual é a profundidade da árvore a partir daquele nó, né? Então aqui, repara que essa árvore vai até o 3, aqui vou botar o 3, e todo mundo que está aqui desse lado direito, né? Ou desculpa, né? Menos 1. Todo mundo que está aqui do lado direito, menos 1, consegue chegar nesse cara de profundidade 3. Então, tem o nível e tem a profundidade. Aqui vai até a profundidade 2, aqui vai até a profundidade 2, aqui vai até a profundidade 2. Aí tem aquela outra questão que a gente falou, né? De salvar o nível, quem é o primeiro e quem é o segundo lugar em profundidade. Então aqui, ó, a gente tem 4 níveis, de 0 a 3, e aí vamos salvar na ordem, né? O mais profundo, o primeiro lugar, e o segundo mais profundo. Aqui no 5, né? A gente vai guardar um par aqui de 3, 0. Putz, beleza, eu sei que não tem uma segunda raiz aqui, mas aí quando não tiver um valor válido, a gente deixa lá o 0. Aqui, esqueci de carimbar o 2, né? Esse nó 9. Então a gente tem aqui um 3, 2. No nível 2, a gente também vai ter 3, 2. E aqui no último nível, a gente tem 3, 3. Tá? Queremos um exemplo menos monótono? Vamos fazer aqui, ó. Imagina que tem um nó 10 aqui, só que isso vai mudar uma galera, né? Mas deixa eu atualizar aqui rapidinho. Esse nó 10 implica que tem um pessoal aqui que vai ter o cara mais profundo como 4, e aqui eu estou no nível 4, né? Então, inclusive, aqui criou-se um nível 4, onde a gente tem como primeiro lugar o 4, como segundo lugar o 0, e aqui também, né? A gente vai precisar atualizar essa galera aqui, ó. Aqui o mais profundo é nível 4, no nível 1 a gente tem um cara que é 4 e outro que é 2, no nível 2 a gente vai ter também 4, 2, no nível 3 a gente tem 4, 3, e no nível 4, 4 e 0, né? Então aqui vou chamar de mi higher, né? É assim que está no, no código, né? Mas sei lá, devia ser deeper, alguma coisa assim, né? Do mais profundos, mas beleza, não estou falando de profundidade, estou falando de altura. Beleza, foi assim, a gente continua assim. E aí, uma vez que a gente monta essa estrutura, o algoritmo, de novo, né? Cara, preciso arrancar o nó 2, vamos supor, né? Preciso arrancar o nó 2. Você vai ver aqui, qual o nível do nó 2? O nível do nó 2 é 2. Então bate o olho lá no nível, né? Beleza. O nó 2 tinha profundidade 4. Então você vai apagar um cara de profundidade 4 e a resposta vai ser 2. Será que é isso mesmo? Repara, na hora que eu tirei o nó 2, todo mundo aqui chega no máximo à profundidade 2. Vamos pegar um cara aqui mais. Tem mais coisa para explicar, né? Putz, cara, preciso arrancar o nó 4. Beleza. O nó 4 está em qual nível? Está no nível 3. Está aqui, ó. Qual é a profundidade do nó 4? A profundidade do nó 4 é 3. Então eu preciso desconsiderar aqui um cara de profundidade 3
a resposta vai ser 4. Faz sentido? Faz, porque a hora que eu tiro esse nó aqui, esse 6 que vai chegar até a profundidade 4 através desse nó 10 aqui. Beleza? Então, essa é a lógica dessa solução. E aí falta a gente entender como a gente vai montar essa tabela. A gente vai fazer uma função recursiva que vai receber como parâmetro o nó e a profundidade e vai retornar como resultado a profundidade. E aí a gente vai chamar isso aqui recursivamente e vai sempre setar como profundidade do nó atual a maior profundidade que foi retornada nessa recursão ou o nível que a gente está olhando, né? O valor máximo entre a profundidade da recursão e o nível. Vamos ver como é que isso aqui funciona, tá? Vamos lá, pessoal. A gente chama aqui, passando a raiz, falando que a raiz está no nível 0, tá? Então, preenche essa informação e a altura dessa raiz vai ser o máximo entre a chamada recursiva entre o 8 e o 9. Vamos guardar mais ou menos aqui na cabeça. Então, chamamos aqui agora para o 8 e a gente vai falar que o 8 está no nível 0 mais 1, está no nível 1. Vamos ver de novo aqui. O 8 vai ser o máximo entre 2 e 1 e o próprio nível dele. Vamos para o 2. O 2, né? A gente vai passar nível 2 para esse cara. Vai ser o máximo entre, né, a chamada para os dois filhos dele. Então vamos lá. 4. 4 está no nível 3. 4 é um nó folha. Então não tem ninguém mais para ele descer. Ele vai falar que a altura aqui do 4 é o próprio 3. Ó, repara aqui, está esse 3 igualzinho, né? E aí vamos começar a subir de novo na pilha. Opa, batemos no 2 aqui. O 2 tem outro filho para chamar? Tem outro filho para chamar, o 6. Chamamos aqui o 6. Esse 6, a gente está falando que está no nível 4, ou desculpa, que está no nível 3, né? Porque é o nível do 2 mais 1. E repara, está batendo certinho, né? Esse cara está no nível 3. Está aqui o nível dele. É... Qual a profundidade? Não sei ainda, porque eu preciso chamar para o próximo cara aqui, o filho do 6, que é o 10. Vou chamar para o 10. O nível do 6 era 3, então o nível do 10 é 4. Vou passar level mais 1. Ele é uma folha? É. Opa, a altura dele então é 4. Voltamos a chamada aqui para o 6. E aí vamos ver, né? A altura dele é o máximo entre o nível dele, que é 3, e o nível que acabou de retornar lá da chamada do 10, que é 4. Então, beleza. Esse cara aqui tem altura 4. Quem chamou o 6 aqui foi o 2, né? Então, esse cara aqui retornou a altura 4 para esse cara. A gente vai ver quem é maior, 2 ou 4? 4. Então, esse 2 aqui, ele consegue chegar numa subárvore aqui que vai ter altura 4. Tá? Então, a gente não precisa fazer essas chamadas aqui até o final, não precisa fazer o lado direito, mas é assim a lógica dessa função recursiva que vai preencher essa tabelinha. E a gente já viu, né? Que uma vez que essa tabelinha esteja preenchida, a gente precisa fazer ou depois ou em paralelo, aqui no código já tem paralelo para ser mais eficiente, é pegar o seguinte, opa, cara, então esses caras aqui que estão no mesmo nível, já deixa eu ver quem é o primeiro e quem é o segundo lugar e já salva naquela tabelinha de nível que eu apaguei paralelo, né? Aqui, rapidinho, só para a gente olhar, estaria lá no nível 3, né? Teria um par aqui e teria os valores 4 e 3, tá? Só para dar de exemplo. A gente vai ver isso aqui no código, ainda bem que não está atrás da minha câmera. A gente vai ver isso aqui no código e ver que, com atenção, dá para entender o que está acontecendo. Esse é um problema difícil, mas é um problema difícil daqueles que dá para sacar o que está acontecendo. Bem, esse é o código aí, tá na tela, mas aí eu vou dar zoom porque é impossível enxergar isso aqui sem zoom, né? A gente tem as duas tabelinhas aqui, né? Uma tabelinha chamada info e uma tabelinha chamada higher. A tabelinha info é essa tabelinha aqui, onde a gente vai ter toda a informação do nó, do nível e da profundidade. E a tabelinha higher é essa aqui que vai ter o primeiro e o segundo lugar por nível, tá? Então, o índice aqui da higher é o nível, o índice aqui da info é o número do nó. A gente começa aqui o programa chamando a função recursiva a partir da raiz e dizendo que a raiz está no nível 0. O que nossa função recursiva faz, pessoal? Aqui eu só estou ajustando a quantidade de posições que vai ter tanto info quanto em higher em função do número do nó e em função do nível do nó, tá? Porque lembra, o problema fala que a gente pode ter até 100.000 elementos. Aí ficar alocando 100.000 elementos à toa pode deixar um pouco menos eficiente, tá? Então aqui é só extensão do array se precisar ser estendido. E aqui eu estou falando o seguinte, ó. Beleza, lembra, a gente tem duas informações para salvar.
o level e a altura. E a altura só vai ser atualizada se a altura dos nossos filhos forem maiores do que o level, né? Se o cara não tem filho, a altura vai ficar igual. Então, a gente começa, toda hora abrindo aqui o problema errado. Então, a gente começa aqui salvando a informação de nível, level, e falando que a altura é igual ao level. Se eu conseguir uma altura melhor, ótimo. Se eu não conseguir, por exemplo, for uma folha, vai ficar por isso mesmo. Aí aqui, pessoal, simplesmente estou vendo. Ah, esse cara tem filho para a esquerda e filho para a direita. Se não tiver, vai ignorar, né? Sempre vai cair esse continue. Mas se tiver filho à esquerda, filho à direita, a gente vai chamar essa função calc aqui recursivamente, né? E aí lembra que a gente chama recursivamente passando o filho e nível mais um, né? Era igualzinho aqui, quando a gente estava fazendo essas chamadas, eu estava falando, ah, o level aqui é 2, vou chamar agora o nó 4 com 2 mais um, né? Com 3. Então aqui, o mesmo raciocínio, a gente está chamando com level mais um. E associando essa variável v. Então agora, se a altura que eu calculei até agora, né, ou se essa altura que eu acabei de calcular é maior do que a altura que eu calculei até agora, eu vou lá e atualizo a altura. Simplesmente isso. Se a gente não tivesse aquele lance do primeiro e do segundo lugar, a gente poderia ignorar da linha 21 à linha 24, tá? E simplesmente retornar a altura. Porém, eu já estou aproveitando essa passada na árvore para salvar quem é primeiro e quem é segundo lugar, tá? Como é que essa lógica aqui funciona, pessoal? É igualzinho a gente fez aqui, né? Eu sempre tenho aqui o primeiro lugar, sempre tenho aqui o segundo lugar. Eventualmente, se não tiver um segundo lugar, vai ficar com valor zero. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Se a altura que eu tenho agora é maior do que a altura do primeiro lugar, pega o primeiro lugar, bota essa altura que eu acabei de calcular, e no segundo lugar, pega o cara que era primeiro lugar anteriormente, né? O que isso quer dizer, pessoal? Imagina que eu tinha aqui, ó, em primeiro lugar 10, no segundo lugar 5, e acabei de calcular um cara que é 15, né? Eu estou fazendo o seguinte, ó, pega esse cara aqui, joga no lugar, no primeiro lugar, pega esse cara que era, ai, ficou horrível. Pega esse cara que era primeiro lugar até então e joga por cima do segundo lugar. Esse segundo lugar aqui vai para o esquecimento, né? Então passou a ser aqui 15,10 e não mais 25, tá? Basicamente é isso que está acontecendo aqui nessa primeira parte. Já se, né, o valor que eu acabei de calcular for maior do que o segundo lugar, aí simplesmente pego esse valor e substituo lá, rank for segundo lugar e boto esse valor como novo valor, tá? E por último, retorno a altura calculada. Então repara, isso aqui é recursivo, né? E sempre vai retornar a maior altura que eu consigo chegar a partir de um determinado nó. E de brinde, já sei por nível quem é o primeiro e o segundo lugar. Agora, pessoal, é processar as queries, né? Aqui tem o array de retorno. Para cada query que vai chegar para a gente rodar, a gente está vendo aqui, ó, qual é o nível daquele nó. Lembrando que a query ele vai dar o número do nó. Vou dizer qual é o nível e qual é a altura daquele nó, tá? Porque já está salvo aqui em info, né? E eu estou falando o seguinte, ó, se a altura é igual à altura do primeiro lugar, pode ser ou não que esse meu nó seja o cara que determinou aquela altura. Então, eu preciso desconsiderar essa altura que está no zero e retornar o máximo do nível menos um e da altura que está em segundo lugar. Por que o máximo do nível menos um, pessoal? É simples, né? Imagina que eu tenho essa situação aqui, ó. 1, 2, 3. Ou melhor, né? 1 e 2. Vou botar aqui, 1, 2, 3. Eu sei que eu estou reescrevendo aqui 4. Tá? Minha árvore está assim. Esse cara aqui está no nível 2, né? E ele tem a profundidade máxima 2, né? E aí eu mando excluir esse cara. O que vai acontecer aqui, pessoal? Eu preciso botar o máximo entre o nível menos um e o segundo lugar, porque na hora que eu excluir aqui, né, esse, esse primeiro lugar, desculpa, quero ler aqui, primeiro lugar, né? Ah, tá. É que eu estou desconsiderando o primeiro lugar, né? Aqui foi o cara igual ao primeiro lugar, desconsiderei o primeiro lugar e vou olhar o segundo. Esse cara aqui, provavelmente uma coisa assim, ó, 2,0, né? Desconsiderei esse cara. Mas repara, a altura da árvore não vai ser zero. A altura da árvore vai ser 1, né?
vai ser level desse cara -1, porque eu estou tirando ele, não tem nenhum vizinho dele aqui, nenhum primo, nenhum irmão para a gente considerar, então a altura vai ser a árvore sem ele, vai ser o level dele -1, beleza? Então, opa, de novo código errado. Por isso que tem esse level -1 aqui. E a mesma coisa para quando eu estou fazendo para o primeiro lugar, né? Imagina que ele está lá sozinho no primeiro lugar e estou arrancando esse cara. Preciso também fazer o máximo entre level -1 e o higher de level 0, tá? Talvez um desses caras aqui não precisasse estar com level -1. Não, não precisa. Talvez não precisava, enfim. É mais seguro deixar os dois aqui com level -1. Por fim, a gente vai retornar o retorno, tá? Submetendo esse código, né? Ao contrário do código da live, que bateu 5% da galera. Esse bate em 93, tá? Bem eficiente. E em questão de complexidade, tá, pessoal? Busca em profundidade, quando é em grafo, a gente fala lá que é O de n mais m, né? Que é o número de nós e o número de arestas. Mas aqui na busca binária a gente fala que a complexidade de tempo de execução é O de n, tá? Então foi feito aqui, no fundo, uma busca em profundidade. Tem algumas contas aqui, algumas comparações, mas isso está proporcional a O de n. Chega aqui na query, pessoal, a gente também está fazendo O de n, vamos dizer assim, né? Se m é o número de queries, acho que ele até chama m de número de queries. A gente está executando m vezes esse loop, fazendo operações em tempo constante, né? A gente só vai lá, bate no array de info, né? Concatena as respostas. Então, aqui seria O de n mais m, se a gente considerar n o tamanho, o número de nós da árvore, e m é o número de queries que vão ser executadas. Beleza? Rodou super bem. Vamos ver aqui a análise complexa que ele fala para a gente. O de n, tá bom, né? Enfim, tá. Ah, tá, faz sentido. Faz sentido, não tá errado não. O que acontece, pessoal? Ele limita o número de queries ao número de nós, né? Então, o que eu falei que é n, na verdade também é n, né? Então, a gente está executando aqui uma parte, a busca em profundidade em O de n, e a gente vai executar até n queries, não tem mais do que n queries, né? Então, a gente sabe que quando a gente está falando de complexidade, 2n, no fundo, a gente tem que tirar todas as constantes, né? Então, esse cara aqui é um cara de complexidade de tempo de execução O de n, beleza? E aí, memória adicional, a gente também fala que é O de n, porque, no fundo, isso aqui também cresce de forma proporcional a n. No pior caso, você vai ter uma árvore também de n níveis aqui, né? Então é proporcional a n. E, enfim, a gente está fazendo tudo proporcional a n em questão de memória adicional, tá? Então, é isso. Bem mais limpo aí do que a solução que foi feita na live. A solução da live foi bem sofrida. A gente teve que também apelar aqui para a solução. Não foi exatamente a solução lá que o pessoal postou, mas foi inspirada fortemente nessa sacada desse Bakerson aqui. Não sei se ele é o dono da ideia original, mas ele teve uma sacada boa aqui, né? De falar que a gente basta guardar o primeiro e o segundo lugar aqui para resolver o problema. Não consegui pensar nisso sozinho. Não é à toa que o problema é difícil, mas mais uma lição aprendida, tá? Gostou? Deixa o like. Fica de olho aí nas lives, tentando abrir live sempre que possível, entre 9h30 e 10 da noite, para resolver o problema do dia. Vamos ver até quando a gente fica nessa pegada, tá? Por hoje tá bom, vamos nessa, até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.